Mas abra sua Bíblia comigo no Salmo 63. Eu não sei se a sua Bíblia tem aquele subtítulo no capítulo assim. A minha aqui, na NVI, ela vai dizer Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. E a gente vai estudar um pouquinho, falar um pouco sobre como que Davi foi parar nesse deserto depois de ser rei. Davi provavelmente escreveu esse salmo, de acordo com alguns estudiosos, enquanto fugia para o deserto. E eu sempre digo, você sabe, o deserto é uma palavra muito utilizada no meio do nosso dia a dia na igreja, nas nossas igrejas, nos cultos, se fala muito de deserto, porque na verdade o deserto ele pode ser uma luta, o deserto às vezes é uma enfermidade, o deserto às vezes é um problema financeiro, o deserto ele pode ser um momento de escassez. A verdade é que o deserto ele tem um propósito. Todos aqueles que Deus quer usar, primeiro ele precisa levar ao deserto. Amém é fraco, eu sei, porque ninguém quer passar no deserto. Nós queremos contar testemunhos, mas não queremos ser o testemunho. Há uma diferença entre contar milagre e ser o milagre. Eu posso contar o milagre que aconteceu na vida do André. Deus livrou o André, Deus fez isso. O cara sofreu, mas está ali hoje, glória a Deus, amém. Agora outra coisa, quando o negócio é comigo. Algumas pessoas, elas são boas para contar o testemunho dos outros. Deus quer que você conte o seu. Deus quer que você conte o seu. Mas para contar o seu, você vai ter que passar por algumas coisas. Para a sua fé ganhar integridade, você vai ter que passar por alguns desertos. Para você entender que não é sobre você, que é sobre Deus, você vai ter que passar por alguns desertos. Para você entender que é Deus que conduz as coisas da maneira dele, você vai ter que passar por alguns desertos. O deserto ele é o campo de treinamento de todo salvo, de todo crente. Ele é a faculdade do cristão, é o deserto. No deserto você aprende que muitas coisas são desnecessárias. Então você tem que aliviar a bagagem. Tem gente carregando coisas demais. No deserto você vai ver que certas coisas que estão em você são desnecessárias. Na verdade, às vezes no deserto só fica você e Deus. E é tudo o que você precisa. Porque no deserto ele abre fonte. No deserto ele faz descer comida do céu. No deserto você fica mais sensível à presença. No deserto teu orgulho cai por terra. No deserto a tua amarra vai embora, sabe? Aí você fica moidinho, e Deus fala, agora você está como eu quero, agora eu posso te usar. Agora eu posso te usar. Olha o que Davi escreve: ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem me matar serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei, e aqui ele está se referindo dele, porque ele já era rei aqui. Mas o rei, ele estava dizendo dele, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus
o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. O pano de fundo desse salmo aqui, e de acordo com alguns estudos, provavelmente ele foi escrito quando Davi está fugindo do seu filho, quando Davi está fugindo de Absalão. Aqui você vê, como foi dito no verso 11, e uma das coisas que os estudiosos agregam a esse tempo, é justamente quando ele fala que, mas o rei, se referindo a ele mesmo, se alegrará em Deus. Davi está no meio do seu reinado esse que duraria por 40 anos, e ele está estando muito ocupado, conquistando e expandindo o território do seu governo, expandindo o território do seu reinado. E Davi foi um excelente exemplo de adorador, um excelente exemplo de um homem que temia Deus, mas você sabe que Davi deixou um pouco a desejar na área da paternidade. Davi deixou a desejar na área do cuidado ali com a sua família, com seus filhos, e na verdade isso gerou um desgaste, e esse desgaste que foi gerado entre Davi e Absalão, que o levou a fugir. Davi preferiu fugir do que lutar contra o próprio filho. Davi preferiu fugir do que lutar contra o próprio filho. Na verdade, Davi entendia quem ele era em Deus. Davi entendia que tinha um chamado e uma unção sobre a vida dele. Davi também entendia as suas falhas, as suas fraquezas, os seus erros, mas ele sempre fez uma escolha. Tem um livro que eu estava falando antes de descer para cá, que vale a pena você ler, que conta um pouco dessa história. O nome do livro se chama O Perfil de Três Reis. É um livro fino que fala exatamente da história de Saul, Davi e Absalão. Esse livro é como se fosse uma entrevista com Davi. E Davi fala uma frase quando, nessa suposta entrevista, perguntam a ele: mas por que você não lutou contra o seu filho? Porque seu exército é muito maior, muito poderoso. E ele disse o seguinte: na minha juventude, nesse livro, a resposta de Davi seria essa: na minha juventude, eu não fui um Absalão, e na minha velhice, eu não serei um Saul. Forte isso. Primeiro, Davi sabia: Deus quem unge, Deus cuida, Deus estabelece, Deus tira. De uma coisa assim, eu não vou me levantar contra meu filho. Então Davi escolhe por sair da cidade. Ele sai, ele literalmente foge para o deserto. E na verdade, se você entender um pouco essa história, 2 Samuel capítulo 15 narra essa história de Absalão. Você sabe que, na verdade, Absalão foi tomado por uma mágoa e uma ira contra o seu próprio pai, porque o pai foi omisso num estupro de uma meia-irmã dele, de Tamar. Ele não se posicionou, ele não corrigiu quando Aminon, que era irmão, estuprou a própria irmã, e Davi, ocupado com os seus afazeres do rei, ocupado com as demandas do reino, ocupado com a expansão do reino, ele não se posicionou como pai. Ele foi adiando uma correção, essa correção que não vinha nunca, e isso foi deixando Absalão irado, e Absalão queria chamar a atenção do pai, e não conseguiu, de maneira que ele falou o seguinte: eu vou tirar meu pai do trono. Eu vou tirar meu pai do trono. Então diz a Bíblia, lá em 2 Samuel capítulo 15, verso 6, que Absalão, ele ia para a porta da cidade, onde aconteciam os tribunais. Todas as decisões, todas as causas, todo mundo que tinha uma causa, por exemplo, para ir na prefeitura, reivindicar alguma coisa, ou num balcão do governo, no fórum, isso acontecia nas portas da cidade. Todo mundo que tinha uma demanda para resolver, uma necessidade, uma carência, algo que precisava de um braço, de uma ajuda do governo, ia para os portões da cidade, e ali a sua causa era julgada. O que Absalão fez? Absalão foi, filho do rei, foi para os portões da cidade, e ele diz a Bíblia que ele começou a ganhar o coração do povo. Ele começou a ouvir as demandas do povo. Ele falava assim: que coisa feia, se eu fosse rei, você não estava nessa situação. Se eu fosse o rei, eu anistiava você de todos os seus impostos.
Se eu fosse rei, eu ia melhorar a condição de vida. Se eu fosse rei, ele começou a fazer, se eu fosse capaz, se eu pudesse tomar uma decisão em teu favor, querido, tipo, vote em mim. Se eu pudesse fazer alguma coisa, se eu tivesse, poder real para poder resolver o problema das pessoas. E com isso Absalão continuou a fazer esse tipo de comentário. E ele foi, querido, foi juntando gente. Ele foi juntando gente. Ele foi juntando gente. E ele daqui a pouco organizou o seu próprio grupo de homens. E ele foi atrás de homens chaves. Ele foi atrás de homens também influentes. Ele foi atrás de líderes do próprio pai dele. E tudo parecia muito bem para ele, mas como você vai ver, o tempo, ele revela certos segredos. O tempo, às vezes, ele começa a te revelar caráter, ele te revela intenções. Às vezes as pessoas, nem todos que começaram a andar com Absalão sabiam da verdadeira intenção dele. Ele tinha um discurso bonito. Ele não saiu falando mal do pai de cara. Não saiu. Ele foi juntando pessoas, ganhando o coração delas, e foi montando o seu povo, até que ele chega para o pai, e ele pede ao pai. Ele tinha contato com Davi. Ele pede ao pai para ir a Hebrom oferecer sacrifício. Ele disse que tinha um voto para cumprir em Hebrom, que nessa época era onde se aconteciam os sacrifícios e os cultos. Eu tenho que ir a Hebrom oferecer uma oferta, eu tenho que ir a Hebrom cumprir um voto, eu tenho que ir a Hebrom porque eu prometi algo ao Senhor, então eu preciso ir lá. Então, e ele se disfarça atrás de um culto que ele queria oferecer, ele se disfarça atrás de um sacrifício que ele queria fazer. Querido, você precisa entender uma coisa, há um princípio nisso aqui. Quando ele pede para ir a Hebrom sacrificar, Davi abençoou, Davi autorizou, pode ir, meu filho. Provavelmente Davi falou: puxa vida, esse menino está tomando jeito, a nossa relação vai melhorar, está até querendo ir para o culto, né, pastor Antônio? Davi ficou, ele foi meio que filho. Você normalmente não se arma contra um filho. Diante de filho está desarmado, né? É filho, pai, deixa eu ir a Hebrom, eu quero ir a Hebrom, que eu preciso cumprir um voto. E então ele vai, mas há um princípio aqui que nós precisamos observar: adoração e sacrifício nunca podem compensar a falta de caráter. Adoração e sacrifício nunca vão compensar a falta de caráter. Passar pelos movimentos de adoração não faz ninguém permanecer na fé. Tem gente que vive de movimento em movimento, mas ele não criou raízes em lugar nenhum. Movimentos não sustentam ninguém. Evento não sustenta ninguém. Barulho não sustenta ninguém. Rodas de reteté não sustenta ninguém. Você precisa ter um encontro com Jesus. Conversão sustenta, conversão transforma. Conhecer a Deus é o que vai mudar a sua vida. Não é ficar indo de movimento em movimento, reunião em reunião. Você precisa conhecer a Deus, assim como Absalão precisava conhecer a Deus. Meu Deus, para que a verdadeira adoração ocorra, tem que haver sacrifício, tem que haver quebrantamento, tem que se amarrar no altar e ver a chama acender. Me consome, eu me entrego, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, me visita novamente, me cura, me queima por inteiro, me consome. Tem um altar aqui onde o sacrifício sou eu, sabe? E isso transforma vidas. Só que e nesse meio foi um cara com ele chamado Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros políticos mais próximos de Davi. E Aitofel também tinha uma magoazinha. O magoado sempre vai arrumar alguém para avalizar a mágoa dele. Todo magoado vai se esconder atrás de um magoado. Todo feridinho consegue arrumar gente para o seu exército. E ele vai procurando, ele vai minando, e ele é paciente, ele não tem pressa de achar. Uma hora ele acha, achou uma brechinha e fala: o que acontece? Aitofel, queridos, era avô de Betseba. Lembra o mole que Davi deu com Betseba?
destruiu uma família. Então já tinha algo ali no coração dele, e ele vai e começa a andar com Absalão, e no começo ele fica um pouco cético, porque mas depois ele acabou entrando na conversa. Aí depois, quando Absalão consegue juntar quem ele queria, ele começa a revelar o seu plano de tirar Davi do trono. E aí nesse texto Davi vai e ele decide fugir. Essa rebelião provou aqui exatamente também o caráter de Absalão e o caráter de Davi. Davi, mais uma vez, como eu disse, ele decidiu não lutar, ele preferiu fugir. Queridos, ou Deus guerreia as nossas guerras, ou então a gente vai começar a brigar uns com os outros, brigando batalhas que não temos que guerrear, sabe? Entrega para Deus as suas batalhas. Às vezes literalmente é fugir, é se esconder, é tirar um tempo, porque Deus vai te defender. Deus vai, sabe? Deus ali tinha que tratar tanto com um quanto com o outro. Absalão não quis tratamento. No começo o pai foi omisso, mas também ele deixou com que o rancor, que a amargura tomasse conta do coração dele. Não deixe, se a amargura tomar conta do teu coração, se você der lugar à raiz da amargura, isso pode levar você à morte. Porque uma pessoa amargurada, ela morre a cada dia, ela vai definhando a cada dia, e Deus não te criou para isso. Conviver com gente significa estar exposto a riscos. Seremos feridos, isso é certo. Seremos decepcionados, isso é certo. E às vezes vem de quem a gente não espera, às vezes vem de quem a gente espera, às vezes, sabe, você cria um monte de expectativa e você acaba indo tudo por água abaixo, mas você não pode deixar com que essas coisas criem raiz em você. Amém, queridos? Não deixe que essas coisas criem raiz em você. E aí, vários salmos de Davi revelam o coração dele. O Salmo 41, por exemplo, prova a sua angústia sobre a deserção de Aitofel. O Salmo 41 foi escrito quando ele viu que Aitofel havia desertado, havia abandonado ele. Ele escreve o Salmo 41. Mas também, ao mesmo tempo, não revela medo no coração de Davi. Davi confiava no Senhor. Davi te dava lugar ao seu... Não lugar, ele expressava os seus sentimentos, mas ele expressava a sua confiança no Senhor. Ele sempre, como eu falo aqui, querido, você vai estar... Tem dia que você está triste, tem dia que você está alegre, tem dia que está com raiva, tem dia que tu está pilhadão, tem dia que tu não quer... Se te chamarem de bonito, tu explode, mas você não pode deixar a tua confiança ser roubada de você. Não deixa a tua confiança ser arrancada de você. Ainda que a terra mude, ainda que não haja gado, ainda que não haja grana, ainda que não haja, eu confio no Senhor, eu vou depender dele, eu vou declarar com meus lábios, eu confio em ti, eu creio em ti, a minha esperança está no Senhor. O Salmo 63 mostra que Jerusalém está perdida, mas Deus não. A cidade pode estar em confusão, mas Deus não está em confusão. A cidade pode estar em crise, mas Deus não está em crise. A cidade pode estar sendo sitiada, Deus não. Deus continua no seu trono, governando sobre tudo, sobre todos. Deus não está perdido. Amém? Deus não está perdido. O Salmo 3 e 4 são orações matinais e vespertinas, as quais ele fez quando fugia de Absalão. O Salmo 55 é quando ele derrama sua alma. Você vê no Salmo 55 algumas expressões de pânico que ele está, e ele deseja escapar do tumulto da sua vida, mas ainda assim ele confia no Senhor. Ele lista sua tristeza por aqueles que desistiram dele. É ruim quando alguém desiste de nós, e Davi estava nessa situação, chorando e se derramando diante de Deus, porque eram homens que ele havia confiado. Cuidado com rodinhas. A gente falava ali, o pastor Divaldo, antes de começar o culto, ele falando, gente, toda igreja tem, né? Parou numa rodinha, tem alguém falando dos seus pastores, sai fora dela. Parou em outra, estão falando mal de não sei o que, sai fora dela, isso não edifica. A gente está estudando o livro de Efésios, domingo pela manhã, você sabe isso, foge dessas coisas. Não seja instrumento de má notícia. A tua boca é boca santa. Posso ouvir um amém aqui? Sabe? Então,
Ele fica triste porque eram homens que ele tinham lutado com ele, que tinham conquistado com ele, mas no final desse Salmo 55 ele lança as suas cargas sobre o Senhor, ele lança sobre tudo e ele encontra alívio no Senhor. O Salmo 27 finalmente revela o que Davi observa. Ele observa a presença constante de Deus e a inconstância dos homens. Deus é constante, o homem é inconstante. Deus permanece o mesmo, o homem fica variando o tempo todo. O homem é bipolar, o homem está animado hoje, a pessoa está alegre hoje, triste amanhã, revoltada depois da manhã, aí está animada terça-feira e de repente, não, Deus é estável, Deus permanece, Deus não tem crise de identidade, Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Deus permanece o mesmo. A questão é que você precisa aprender a se comportar no deserto. Você tem que aprender a superar quando o céu fica em silêncio, superar quando a resposta não vem, superar quando você ora. Você já orou e não teve resposta? Já orou pedindo para Deus e o céu está... O silêncio de Deus não significa que Deus não está fazendo nada. Ele não precisa ficar te falando o que Ele está fazendo. No Salmo 22, Davi fala um pouco sobre isso também. Interessante que o Salmo 22 é um salmo poético e profético. Porque o Salmo 22 ele fala: Deus meu, por quê me abandonaste? Isso era a revelação do que Jesus falaria na cruz. Davi era profeta. Davi recebeu 3 unções, lembra disso? Davi foi ungido 3 vezes. Quem sabe disso aqui? Que Davi recebeu 3 unções. Davi não foi ungido uma vez só, Davi foi ungido 3 vezes. E essas 3 unções têm a ver com profetas, oh meu Deus, com rei, profeta e sacerdote. Então ele era profeta também. E no Salmo 22 ele tem que superar também uma crise dessa que ele está vivendo. Porque ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando você está no meio do deserto, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é adorar. Você deve aprender a adorar no deserto. Você deve aprender a desenvolver uma fome por Deus no deserto. Ei, abrace o seu deserto. Que é isso, pastor? Encare o seu deserto de cabeça erguida. Encare o seu deserto como filho de Deus. Encare o seu deserto como alguém que tem começo e que tem fim, que você está no meio, então não vai terminar agora. Então, enfrente as suas aflições, encare o seu deserto e adore a Ele no meio do deserto. Persiga a Deus. Meu Deus. E aí nós podemos aprender algumas lições de um adorador selvagem. Lembra que eu sempre falo aqui que nós somos pentecostais selvagens? Quem nunca ouviu essa expressão vai ouvir hoje. Nós somos pentecostais selvagens. Então aqui nós vamos aprender lições de um adorador selvagem. Interessante que Davi deixa tudo para trás quando ele foge de Absalão. Ele foge descalço. Um rei. Davi não tinha muito protocolo. Davi não se preocupava muito com a sua imagem, com a sua pessoa. Ele queria Deus. Ele falou: se o Senhor estiver comigo, está tudo certo. Ainda trouxeram a arca para ele, porque sabiam que ele valorizava a presença de Deus. Depois ele manda a arca voltar para Jerusalém. Mas o coração dele não estava em trono, o coração dele não estava em coroa, o coração dele estava em quem Deus era. Por isso que no meio do teu deserto você precisa aprender a declarar quem Deus é, a confessar quem Deus é. O Senhor é o meu Senhor, é o Deus que governa a minha vida, é o Deus que me sustenta, é o Deus que me supre, é o Deus que enxuga dos meus olhos toda lágrima, é o Deus que me dá força, ainda que cordéis da morte me cercam, eu tenho um Deus que luta pela minha causa, um Deus que me defende, sabe? No verso 1 e 2 vai dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei, minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja em uma terra seca. Querido, Davi não começou no deserto e também não terminou no deserto. Davi foi do pasto ao trono.
Davi não começou no deserto, Davi começou no pasto. Davi foi rejeitado. Só pode ser aceito quem é rejeitado. Davi foi esquecido pelo seu próprio pai. Só pode ser lembrado quem é esquecido. Deus se lembrou de você. Teu pai pode ter esquecido, teus amigos esqueceram, sabe, a igreja esqueceu, a liderança esqueceu, mas Deus não. Olha que notícia boa. Quem pode se alegrar nisso? Porque Deus não se esqueceu de você. De repente você está ouvindo essa palavra hoje no meio de um sanhaço, no meio de um deserto, no meio da luta, e Deus vai dizer: ei, estou aqui. Deus não se esqueceu de você. Davi não começou no deserto e nem acabou no deserto. E todos os grandes homens de Deus, você vê na Bíblia, que tiveram o seu deserto. Abraão passou por deserto. Moisés foi criado no deserto, viveu no deserto literalmente por 40 anos. Para ser formado, pós-graduado, doutorado, PhD, tudo que tinha direito de deserto, para conduzir um povo cabeça dura no meio do deserto. Primeiro Deus te leva, depois Deus te usa para ensinar o povo a se comportar no meio daquilo. Eu já preguei isso aqui há muito tempo sobre Moisés, quando Moisés primeiro fica 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto, depois mais 40 anos para trazer o povo. E quando ele chega no deserto, ele já sabia como funcionava, porque ele já tinha estado lá antes. Então Deus está forjando você, formando você. Jesus, assim que ele recebe o Espírito Santo, para onde que ele vai? Conduzido pelo Espírito? Deserto. João Batista pregava onde? No deserto. Davi aprendeu a adorar, aprendeu a buscar Deus, aprendia a cada dia no deserto. Davi não escolheu o deserto, mas ele foi empurrado para lá. Às vezes nós não escolhemos certas coisas, mas nós somos empurrados naquela direção, porque Deus entende que ali nós seremos forjados, e há um crescimento, há coisas que vão ser descobertas, que só o deserto vai revelar. Talentos vão ser descobertos no meio do deserto. Chamados vão ser gerados no meio do deserto. Você nem sabia que era capaz disso até que você esteve num deserto. Você nem sabia que você tinha um ministério de pregar para mulheres até que você ficou 1 mês internado. Você nem sabia que você era capaz de falar para certo tipo de gente até que você passou por aquela luta e de repente ali nasceu um ministério. A pastora Fernanda fala isso: da sua maior aflição nasce o ministério, da sua maior tragédia nasce o ministério, da sua maior dor Deus vai gerar. Querido, ministérios são gerados debaixo de dor. Davi entendia isso, e ele... Deixa eu falar uma coisa: pare de amaldiçoar as coisas que te levam a orar. Não amaldiçoe as coisas da vida que te levam a uma profunda oração. Deus, antes de te promover, querido, Ele vai te testar. Não ouvi um amém agora, pastor Danilo. Antes da promoção vem a prova. Antes da promoção vem o teste. Tem gente pedindo só a promoção, mas não quer o processo. Não vai vir. Não fuja do processo. Não fuja da prova. Não fuja do teste. Nancy Newhall diz algo interessante: o deserto contém respostas para perguntas que o homem ainda não aprendeu a fazer. No deserto você vai começar a entender o plano de Deus, porque no deserto você não tem nada para te distrair. A gente vive na geração das distrações. Tudo nos distrai. E às vezes Deus precisa tirar tudo de nós, deixar a gente puro e liso, para ver o que realmente a gente precisa e o que realmente importa. Davi fugindo de Jerusalém, correndo, sabe, indo para o deserto, e sua jornada o levaria a viver situações
de profunda angústia, de profunda dor, num solo selvagem, num solo, porque no deserto há perigos, no deserto há feras, no deserto o clima é terrível, de manhã, de dia é um sol escaldante, à noite é frio, a comida é escassa, a água não tem com fartura, tudo é difícil, mas é ali que você aprende a depender de Deus. Deus vai mandando para cada dia. Deixa eu falar, Deus não quer estar preso. Não limite o agir de Deus na sua vida. Era confortável Davi continuar ali, de repente, ou com a arca, ou no templo, ou ali em Jerusalém, ou naquilo. Não, ele sabia que a questão não era o local. Onde ele fosse, Deus estaria com ele. Você consegue perceber que Deus está com você? Que o lance de Deus é com você, que não tem a ver com a geografia, que Deus está com você se você estiver aqui, se você estiver em Caxias, se você estiver na Europa, se você estiver do outro lado aqui da rua. Deus está com você, Deus conduz você, Deus dirige a tua vida. Então não limite Deus a um espaço como esse, não limite Deus ao seu quarto. Deus não está preso numa caixa, Deus não está preso numa instituição religiosa, Deus não está preso num estatuto de uma igreja, Deus não está preso numa instituição. Deus é livre, a presença dele não tem limites, a mão dele não tem limites. Ele te conduz por todo o processo, ele frustra os teus inimigos, ele consola você. Deus está presente. Deus está presente. Eis que não dorme o guarda de Sião, ele não cochila. Meu Deus, Davi fazia de onde quer que ele estivesse, Davi fazia daquele lugar um santuário. Você não entendeu? Onde você estiver, tem um templo. Não condicione a tua adoração a um lugar, porque o templo é você. Aonde você estiver, tem um santuário. Aonde Davi chegava, ele adorava. Aonde Davi chegava, ele declarava que ele confiava no Senhor. Aonde Davi chegava, tinha culto. Aonde você chega, tem que ter um culto. Aonde você chega, tem que ter adoração. Aonde você chega, tem que ter generosidade. Aonde você chega, tem que ver, oh meu Deus, porque se você chegou, Deus tem o que ele precisa. E é justamente... querido, adorar num ambiente como esse é bom, mas é lá que os verdadeiros adoradores são conhecidos, no deserto. Adorar quando a chapa está quente para o teu lado. Eu quero ver você dizer que Deus é bom no meio disso tudo. Então Deus nos leva lá para nos testar, e ele ali é o seguinte: só tem Deus e a gente. Não tem coral, não tem cama, não tem Danilo Sina tocando a música para emocionar você. Primeiro templo não tinha banda, gente. Primeiro tabernáculo não tinha música. Davi fugiu, deixou tudo para fora, nem instrumento ele levou, ele meteu o pé, saiu fora. Eu não vou ficar porque eu não vou encarar meu filho, eu vou fugir disso aqui. Mas é o seguinte, ele era o instrumento. Se ele chegou, tem culto. Se tem um coração que ama Deus, tem culto. Se tem um coração quebrantado, então tem adoração para ser oferecida. Se eu sei quem Deus é, eu sei que Ele está comigo. Então aonde eu chegar, ainda que eu esteja chorando, ainda que eu esteja fugindo, ainda que eu esteja me escondendo, há um Deus que está no céu, e é Ele que eu louvo. Então antes de eu ficar reclamando, primeiro eu adoro a Ele, depois eu apresento as minhas queixas. Senhor, eu tenho um monte de queixa, mas eu tenho adoração. Entende? O que eu admiro em Davi é que Davi, ele abria o verbo para Deus. Não seja educado com Deus. Você não precisa de formalidades com Deus. Com Deus você pode ser quem você é, querido. Até porque Ele sabe quem você é. Mas não fique botando um personagem não, para querer chegar diante de Deus bonitinho. Deus não está nem aí para você estar bonitinho, se está feinho. Chega diante dele, abre a tua boca e fala, bota para fora o que está afligindo você. Tem orações que só Deus pode ouvir realmente, que o teu filho não pode ouvir, teus amigos não podem ouvir, a tua mãe não pode ouvir, tua esposa não pode ouvir. É você e Deus. Deus, o negócio é o seguinte: o bagulho está estreito, eu estou boladão, eu estou agulhado. Então
Ei, se escandaliza não. Se escandaliza não, porque Deus não se escandaliza com as tuas orações. Pode abrir o verbo para Ele. Aliás, a tua etiqueta te impede de se abrir diante de Deus. Deus está esperando uma reação sua. Deus está esperando um grito teu. Bota para fora, velho. Davi fazia cada oração: Senhor, quebra o queixo dele, arrebenta essa turma toda. Mas depois ele: Senhor, o Senhor que cuida de mim. Porque, como às vezes tem dia que o pessoal cisma com a gente. Mas lembre uma coisa: Deus é Deus. Ou você crê que Deus te defende, ou então para essa brincadeira. Para de brincar de ser crente. Porque ou a fé é prática e verdadeira e ela é colocada em ação, ou eu sou uma nova criatura mesmo e creio que Deus é aquele que defende, que luta as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras. Eu não luto como o mundo luta. Crente ganha guerra com mão levantada. Crente ganha guerra quando ele diz: eu te louvo em todo o tempo, os teus louvores estarão nos meus lábios. Crente não ganha guerra falando mal dos outros. Crente não ganha guerra falando mal de governo. Crente não ganha guerra causando intriga. Crente não ganha guerra falando mal de liderança. Crente não ganha guerra fazendo panelinha. Crente ganha guerra adorando ao Senhor em todo o tempo. Assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto minhas. Terminei ainda não. Tá quase. Há um santuário no deserto. Há um santuário. Eu sou o santuário. Eu sou o santuário. Aonde você chega tem culto, querido. Onde você chega tem serviço, tem adoração, sabe? O deserto causa medo. O deserto pode espantar, mas o deserto é o lugar de livramento. Deserto é o lugar de dependência. Deserto, você vai ver que lá em Jeremias, Deus fala para o povo em Lamentações, dizendo o seguinte: eu tenho saudade de vocês no deserto. Uma vez eu preguei isso aqui. Deus falando para o povo, pastor Divaldo, através do profeta Jeremias: eu tenho saudade de vocês no deserto. Olha que coisa forte. Por quê? No deserto você dependia de mim. Mas quando você enriqueceu, se tornou dono de fontes, o seu coração mudou. O seu amor por mim foi esfriando. Você se tornou um religioso membro de igreja, mas uma chama fraca. Eu tenho saudade de você no deserto, quando tudo que você tinha era eu. Meu Deus. As pessoas, a gente vive num mundo onde as pessoas estão buscando valor naquilo que não é duradouro. E a gente tem que aprender a depositar para a eternidade. A gente não sonha mais com a eternidade. A gente não sonha mais com a volta de Jesus. A gente não sonha mais com o Maranata. Deus é bom. Aleluia. O que é valioso para você? Onde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. Seu coração está em Deus ou naquilo que o mundo pode te dar? No que está o seu coração? Numa posição, num trono, num título, num altar? Aonde está o teu coração? O que é valioso para você? O que tem recebido a tua atenção? O que tem recebido a tua atenção? Quem você se tornou no meio disso tudo hoje?
vida sem sentido, busca frenética por reconhecimento, por fama, por uma série de coisas. E quem sou eu? Me perdi minha identidade, Às vezes Deus nos empurra, ou sabe, é o perder para ganhar. É a universidade do crente. É o campo de treinamento. É onde o teu recurso não pode fazer nada. É onde os teus contatos não resolvem nada. É onde a tua influência não tem poder algum. Está você e Deus. Agora você tem tudo. Agora você tem tudo. É onde você pode olhar Deus sem máscara. Foi isso que Deus disse lá em Êxodo 33, quando falou para Moisés e disse: olha só, esse povo está enfeitado demais. Tire os enfeites no meio desse povo. Será que a gente está vivendo uma época de enfeites? Aí Deus fala: eu tenho saudade daquele povo que saiu sem nada. Eu tenho saudade daquele povo que não tinha nada. Eu tenho saudade daquele povo que, sabe, que tudo que queria era a minha presença. Mas eu tenho saudade de você no deserto. Mas aí você cresceu, ficou famoso, estourou, arrebentou. Aí você criou um ministério. Aí você fez isso se envolver. Daqui a pouco Deus fala assim: cadê aquela menina que tinha um brilho nos olhos? Cadê aquele rapaz que pegava 3 ônibus para vir para a igreja e não estava preocupado com elogio, com nada? Ele só queria servir a Deus. Ele só queria a presença de Deus. Davi vai ao deserto, empurrado para o deserto, para provavelmente ele saber: Davi, lembra que eu continuo sendo Deus, e é esse Davi aqui, ó. Você não é o trono que você senta. Você é o Davi que eu encontrei no meio do pasto, rejeitado e esquecido. Isso faz muita diferença, de você entender de onde você veio e como você foi achado, e o coração que deve ser preservado e mantido em comunhão com Deus e íntegro diante de Deus. Isso é fundamental. Meu Deus, adorar a Deus no meio do deserto. Aí no verso 7 ele vai dizer: porque tu és a minha ajuda, eu canto de alegria. Cantar no meio do deserto. Cantar no meio do deserto. Será que tem canção para Deus no meio do teu deserto? Será que você consegue entoar um cântico de gratidão, de louvor? Veja bem, não é cântico de guerra, não. Não é o cântico de vingança gospel, não. Está entendendo o que eu estou falando, né? Tem uma música aí por aí que são meio vingança gospel, não é disso que eu estou falando, não. É adorar no meio do deserto. Adorar quando você recebe um não, adorar quando você é decepcionado, adorar quando as coisas não acontecem da maneira que você esperou, e você levantar de mão e falar: eu te adoro, porque tu continua sendo Deus. Tem um cântico, tem uma canção. Davi agradeceu a Deus, Davi agradeceu ao Senhor. Davi, ele mantinha nos seus lábios. Ele sabia quem ele era em Deus. 3 coisas eu vou falar aqui. No meio do deserto você precisa aprender a adorar. Amém? Para você, aprenda a adorar no deserto. Segunda coisa, não deixe que as pessoas determinem o seu valor. Não deixe, as pessoas podem te chamar de verme, as pessoas podem te chamar de um rejeitado, de tudo. Não deixe que as pessoas determinem o seu valor. Descubra quem você é em Deus. Você é precioso e amado por Deus. Você foi achado por Ele. Você é menina dos olhos de Deus. Então não deixe. Querido, quem tem boca fala o que quer. Agora você também tem ouvido. Escuta o que você quer. Coloca um filtro nos seus ouvidos. Pega o que Deus diz a teu respeito. Não deixe que as pessoas determinem o seu valor. E terceira coisa, reconheça
quem te sustentou até aqui. Essa era a fórmula de Davi para encarar o deserto: adorar a Deus, não deixar que as pessoas determinem o seu valor e reconhecer quem te sustentou até aqui. Quem te enviou ao deserto te sustenta no deserto. Eu vou repetir: quem te enviou te sustenta, quem te chamou te garante, te provê, te defende. Fica em pé no seu lugar nessa hora. É isso. Deus defende, Deus te protege, Deus te sustenta, Deus te alegra no deserto. Davi disse: eu vou descansar debaixo das tuas asas, aqui no deserto. Há descanso para você no deserto. Há oásis no deserto. Há lugar de refrigério no deserto. Deus nunca te envia para um deserto sem a provisão para te sustentar lá. E como eu disse, o deserto não é o fim, o deserto é o meio. O deserto é o processo. E o deserto não é único. Para cada nível de fé, um novo deserto você enfrenta. Eu estou enfrentando desertos hoje que eu nunca enfrentei na vida. Tem a ver com o ciclo que eu estou vivendo. E eu sei que não é o último. Porém, quando o ciclo virar, eu estarei mais fortalecido. Você está entendendo isso? Deus está, ei, a tua fé está sendo esticada, a tua fé está sendo fortalecida. Eu já experimentei desertos e eu fui vencendo. O deserto que eu enfrento hoje, eu estou sendo fortalecido e forjado nele. E vem um tempo de refrigério, mas eu sei que depois vem um outro deserto, que tem a ver com um novo nível onde Deus quer me levar.